Então, olá professor, meu nome é Ítalo Coelho, estou fazendo dupla com a Emily Menezes, né? Somos do terceiro ano de informática amanhã. E aí a gente vai mostrar aqui o que a gente escolheu, né? Eu vou começando por mim. O módulo que eu escolhi inicialmente foi esse módulo Statistics, né? Que é um módulo relacionado a estatísticas no Python, né? Funções relacionadas a estatísticas. Porque aquele método com funções matemáticas, né? O math, ele é um pouco limitado nessa questão, ele não traz tantas funções relacionadas a estatísticas, né, que são muito necessárias, né, tipo, porque existem várias espécies de média, de desvio padrão, essas coisas são interessantes de calcular e existe essa função para isso. A primeira coisa que eu fiz aqui foi escrever uma lista, né, pegar a variável números e atribuir alguns números a ela. Eu escolhi essa aqui, aí botei de 1 a 5, por exemplo, né? E a primeira função que a gente pode ver que ela faz aqui é tirar a média, né? Que é bem simples, né? Ou seja, a média, que é a variável que eu escolhi, vai receber o statistics.min, né? Esse min aqui é a função que tira a média, né? De quem? Dos números que a gente tinha colocado. E eu coloquei print para ele escrever na tela. Vamos rodar aqui. Rodando aqui deu 3, né? Olha só a saída que ele me deu. Que é justamente a média, né, entre esses números. Até isso não é tão impressionante, né? O match também faz isso, né? Só que ele tira outras funções, por exemplo, ele pode tirar também a mediana do número, que é uma função que eu vou mostrar agora. A mediana vai receber statistics.median, né? Median dos números, né? E eu vou colocar para escrever na tela print mediana. Então eu vou fazer ele rodar de novo. 3 também, olha só. Mas por que deu o mesmo valor? Porque a mediana, ela não é o valor mais médio que a gente tem. A mediana é o valor que está mais ao centro, que está mais ao meio da nossa lista de números aqui, né? Tipo assim. Então, nesse caso, o 3 está no centro, por isso que ele foi impresso na tela. Só que em casos onde tem uma diferença muito grande entre os números, né, aí dificilmente a média coincide com o meio. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar a sequência 2 aqui, olha. 2, 50 e 800. Uma diferença grande entre os números, né? Vamos rodar. Aqui a média deu 284 e a mediana é o número que está mais ao centro, está entre os dois, né? Que é o 50. Uma outra coisa que ele faz é tirar a moda do número, né? Moda, eu vou colocar statistics.mode, né? Que é a moda. Que também é outra função matemática que a gente costuma usar na estatística, né? Os print moda, né? Agora eu vou alterar a sequência de números. A moda, professor, não sei se você está por dentro, mas na estatística ela é uma função que ela pega o valor mais popular, por isso o nome moda, né? Ou seja, o valor que aparece mais vezes. Eu vou botar a sequência, por exemplo, 1, 4, 4, né? Uma boa sequência, né? E agora eu vou rodar aqui de novo. E ele tirou a média aqui, né? Não deu um valor exato. Ele tirou a mediana, que é o número que está mais ao centro, que é o 3. E a moda deu 4. Por que deu 4? Porque observem que 4 é o número que se repete mais vezes. Essas são três funções do Statistics. O outro módulo que eu escolhi, né, que eu acho que dá uma complementada bacana nesse, eu vou apagar essa aqui, essa parte do Statistics, é o módulo que, em vez da gente fazer essa lista dessa maneira aqui, com os números, né, a gente fazer uma matriz, que esse é o método import, é o NumPy. NumPy. Olha só, esse aqui é o módulo, né? Eu já instalei ele no meu computador, ele não é pré-instalado, você tem que instalar aí na internet e tal, no CMD. E aí, esse módulo é para trabalhar com matrizes, né? Com arrays, né? E aí, isso é bem mais interessante. Por exemplo, no lugar desse aqui, olha, fazer só uma lista dessa maneira, uma das funções é que eu posso construir um array com ele, né? Ou seja, eu posso pegar, tipo assim, números
Vou botar assim, números 2. Números 2 vai receber aqui. Agora eu vou usar o NumPy, né? Eu vou colocar NumPy.array, né? E aí eu coloco aqui a mesma coisa, né? Eu vou simplificar aqui, vou botar só 1, 2, 3, né? E aqui fica 1, 2, 3 também. 1, 2, 3. Beleza. Eu vou colocar para imprimir as duas coisas. Print números. Vou botar aqui para imprimir também. Print números 2. Podia ter feito junto, mas eu deixei assim mesmo. Olha só. Aqui ele deu esses valores, né? 1, 2, 3. E aqui ele deu 1, 2, 3 também, né? Qual que é a diferença? É que aqui que é uma matriz, né? Aqui não é uma matriz, é de verdade, né? Qual a vantagem de usar esse aqui, né? O array? É porque ele ocupa muito menos espaço. Então, se a gente está trabalhando com códigos grandes e tal, ele vai ser bem mais leve e tal, né? Se a gente usar arrays ao invés de listas, né? Porque essas listas elas usam a alocação dinâmica, né? Ou seja, vai pesar bastante aí o computador. Por isso é interessante usar isso aqui. Lembrando que todo tipo de matriz vai ter, né? Então, eu posso fazer matrizes muito grandes, com muitas linhas, muitas colunas aqui com array. Outra função importante dele, eu vou colocar aqui, por exemplo, matriz 1, né? Só para a gente ir botando mais variáveis aqui. Vai ser NumPy, né? NumPy.arrange. Arrange isso aqui, né? Arrange. O que ela faz? Ela permite que a gente crie matrizes automáticas, né? O que acontece? Por exemplo, se eu quisesse usar aquela estatística anterior para tirar a média, por exemplo, de 1 a 101. Vou colocar aqui de 1 a 101, né, com incremento 1. Ó, vou criar essa matriz aqui, eu vou imprimir na tela. Print matriz 1. Até tirar isso aqui. Olha só. Ele criou uma matriz aqui, olha só, de 1 a 100, ou seja, em vez de eu fazer uma lista colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu coloco aqui e ele já faz automático, olha só. Esse 1 é um incremento, né? Ele não considera o último número, por isso eu coloquei de 1 a 101, e a gente tem aí dessa maneira. A terceira função que eu acho interessante mostrar para vocês aqui, eu vou até colocar a matriz 2, ela é a função linspace, que eu vou colocar aqui numpy, igual a numpy, né? Ponto linspace. E aí, qual que é a diferença? Eu vou colocar aqui o primeiro número, por exemplo, vou botar de 1 a 10, 1 a 10 com 10. E eu vou colocar aqui para ele imprimir. E eu matriz 2. Olha só, ele me retornou aqui esses valores com um ponto. O que isso significa na real? Esse 1 é o primeiro número, né? Esse 10 é o último número. E esse 10 aqui é quantos números tem entre o primeiro e o último número, né? Como eu deixei 10, tá tudo certo aqui. Mas se eu quisesse, por exemplo, que tivessem 20 números, né? Eu vou rodar de novo aqui. Olha só, ele dá um jeito de fazer os números aparecerem entre o primeiro e o último número. Aqui está o 1, aqui está o 10, e aí ele resolve de alguma maneira, né? Pode ver que são floats aqui, para conseguir fazer com que existam 20 números entre o 1 e o 10, certo? E aí essas funções são bastante úteis, né? Eu poderia mostrar mais coisas aqui, mas o tempo é curto. Então, obrigado, professor. Da minha parte é isso. Olá, meu nome é Emily Menezes, eu sou aluna do terceiro ano de informática manhã. Então, o primeiro módulo que eu vou explicar é o módulo calendar. E aqui nessa primeira parte do código eu tenho o tipo com a funçãozinha lapsDay, que eu vou explicar enquanto eu vou explicando o código, como ela funciona. Então, primeira linha do código a gente tem o import calendar, o print para
deixar só pela organização mesmo. Aqui vai ter a variável ano 1, que eu vou digitar nela primeiro um ano, e a variável ano 2, outro ano, e o lapse, que vai receber a função calendar.lapseDay ano 1 e ano 2, que vai fazer o cálculo de quantos anos bissextos a gente teve entre esses 2 anos que eu digitei no começo. Então esse print serve para mostrar na tela o resultado. E eu vou só dar o run aqui, rodar o código. Então ele pede primeiro, digite o primeiro ano, vou colocar 2002, digite o segundo ano, 2021. Então lá em cima a gente tem o resultado. O número de anos bissextos entre 2002 e 2021 são de 5 anos. Então é basicamente isso, a função dele. A próxima é month name, que ele vai mostrar na tela o nome dos meses. E para isso eu fiz uma repetição com for e for name em calendar.monthName. Ele vai printar na tela o nome do mês, que vai ser essa parte aqui da resposta, de janeiro até dezembro, em inglês, mas tá aí. E o segundo também a gente tem para a função de printar na tela o nome dos dias da semana. Então eu fiz outro for calendar.dayname. Aí ele vai printar na tela o nome dos dias da semana. Monday, Tuesday e enfim, aqui. O próximo e o último é se alguém quiser que mostre na tela um ano inteiro, tem essa função. E ela vai chamar calendar, igual o nome do módulo. Então é só dar um print calendar.calendar e colocar entre parênteses o ano que você quer. Aqui tá o ano de 2021, mas eu posso colocar o ano de 2025, por exemplo, e ele já vai mostrar um ano que já passou também. Que o ano de 2025 a gente vai... E enfim, é isso. E o outro módulo que eu escolhi para explicar foi o DateTime, que ele vai fornecer classes para manipulação de data e hora. Então, o primeiro exemplo é from DateTime import date. O date ele é para mostrar a data, o ano, o dia e o mês. Então, a primeira variável aqui é hoje, vai ser igual a date.today, que essa variável vai printar na tela o dia de hoje. E print hoje. Se eu colocar para rodar, ele vai mostrar o dia de hoje, mas aquela formatação que o ano vem primeiro. Aqui esse primeiro, o ano 2021, mês 5 e o dia 11. Então a próxima é quando eu quero mostrar na tela a data e a hora. E para isso a gente vai usar o DateTime, que é o tipo igual o nome do módulo. Então a gente vai usar a variável data-hora, que ela vai receber o DateTime now. O now porque ele vai receber a hora também, além do dia de hoje. E esse data-hora texto vai formatar ele para mostrar ele da forma que a gente usa aqui no Brasil, que é primeiro o dia, depois o mês e depois o ano. Então ele vai printar o data-hora, que vai ser esse primeiro print aqui. Aí ele printou o dia certo, mas a hora ela não tá no fuso horário. Ela tá no fuso horário padrão, então depois a gente pode consertar isso.
E depois ele vai printar aqui o datora texto, que é dessa linha aqui, que a gente formatou ele para aparecer primeiro dia, depois do mês e depois do ano, que é da mesma forma que a gente utiliza aqui no Brasil. E o próximo é para adicionar o fuso horário. E para isso a gente utiliza essa função, tipo time zone. Então, from datetime, import datetime, porque a gente vai printar na tela novamente o dia e a hora. E from essa função foi criada para fazer esse código de um modo mais fácil para calcular o fuso horário. Então, a primeira variável vai ser data hora hoje, vai receber date time now, e o fuso horário vai receber o time zone, que a gente tem aqui América Belém. Eles têm uma tabela que mostra todos os fuso horários que existem no planeta. Então, foi de lá que eu peguei esse América Belém. E data hora Belém é igual a data hora de hoje, ponto, as time zone. Que aqui ele vai receber, vai fazer esse cálculo do fuso horário aqui do Brasil e mostrar na tela depois. Então, a data hora Belém vai ser igual, vai receber data hora Belém, ponto, essa funçãozinha que a gente escreveu antes para formatar a data e a hora conforme a gente vê aqui no Brasil. E aqui por último vai printar o data hora Belém. E aqui está o resultado, a data de hoje e a hora, que agora são 5h42. E é isso sobre o daytime.